17º volume da obra. Chegou o que todos estavam procurando há muito, a fase racional. Chegaram todos agora à sua verdadeira origem, e todos de volta à sua verdadeira origem, cessando os males da vida e os males do corpo, de todos, e todos vivendo bem, por viverem todos racionalmente. Mas, como viviam na categoria de animal, viviam de Herodes a Pilatos, inconscientemente, porque não sabiam a causa do porquê da categoria de animal. Não sabiam o porquê eram uns animais. Não sabiam o porquê viviam mal. Viviam nessa inconsciência, sem lógica, sem base. Não tinham em que se basear, porque não sabiam nada de certo. Por isso, todos vivendo na incerteza de tudo, vivendo à procura do certo sem o encontrar. Na categoria de animal, não podiam encontrar o certo. Viviam à procura do certo a vida inteira e sempre por acertar. À procura do bem a vida inteira e sempre por encontrar. Na categoria de animal, na categoria inconsciente. Viviam sem base, não tinham onde se basear. Sem lógica, viviam vazios de tudo, e por isso tinham que viver assim, hipocritamente, fingidamente. Era a vida de fingidos, sempre fingindo, sempre aparentando o que nunca foram, o que não são. Sempre por dentro uma coisa e por fora outra. Uma vida de desequilíbrio total. E por isso está aí o desequilíbrio universal. Uns contra os outros. Sempre assim foram, vivendo com brigas, descontentamentos, revoluções. Sempre descontentes devido ao desequilíbrio, com guerras, desarmonias, porque sempre viveram descontentes, devido viverem desequilibrados, e um desequilibrado é um descontente. Vivendo nesse inferno, sem sossego a vida inteira. Todos sem sossego, todos desassossegados, preocupados noite e dia. Vejam que a vida do animal sempre foi uma vida tenebrosa, horrorosa, monstruosa, criminosa. Por ser animal, por ser uma fera, por ser feroz, viveram uns contra os outros, nessa desarmonia constante, porque o animal, por ser animal, nunca está satisfeito, sempre insatisfeito. Daí a multiplicação dos males, porque está fora do seu natural de animal, e estando fora do seu natural, tinha que viver assim mesmo, sempre insatisfeito e sempre insaciável. A insatisfação reinante fazia com que fossem insaciáveis. Um insaciável nunca está satisfeito com o que tem, nunca está satisfeito com coisa alguma. Assim é a vida do animal, esse desequilíbrio infernal, procurando o bem a vida inteira e sempre por encontrar, multiplicando o mal de si mesmo e de todos. Então, por assim serem, as guerras nunca cessaram, sempre se amiudando. As revoluções nunca cessaram, sempre a miúdo. As brigas, as contendas, as demandas, as discussões, enfim, uma balbúrdia infernal na vida do animal, nesse desequilíbrio infernal. Hoje gosta, amanhã já não gosta. Hoje é bom, amanhã já não é.
Hoje presta, amanhã não presta. Hoje serve, amanhã não serve. Hoje o direito é assim, já amanhã não é. O direito já é de outra forma. Hoje o certo é assim, já amanhã não é mais. O certo já é diferente. E assim, a desorientação, o desequilíbrio constante, cada vez mais se multiplicando, por viver como animal, por viver desequilibrado, desorientado. Então, a vida se tornava um inferno em vida. Ninguém satisfeito, todos insatisfeitos, aparentando satisfeitos, vivendo assim de aparências, nesse desequilíbrio infernal, nesse desacerto, nessa multiplicação de desacertos. Hoje, tudo está bem assim, aparentemente. Já amanhã não está bem. Hoje é bom assim. Já amanhã não é mais. O bom já é outro. Hoje o que presta é assim. Amanhã já não presta, já é outra forma. Enfim, um desequilíbrio nojento. Isso universalmente. Desta forma, tinham mesmo que ser sofredores. Tinham vontade de endireitar. Falavam só em endireitar. Mas quanto mais falavam em endireitar, tudo ao contrário se desenrolava. Tudo ao contrário se desenrolando sempre. Então, o direito hoje é de um jeito, amanhã já não serve mais. Já o direito é outro. Sempre à procura do direito e sempre por encontrar o direito. Enfim, viviam todos tontos nesse labirinto infernal, por viverem como animal de categoria racional. A vida de todos se tornava um inferno, apesar de muitos dizerem: isto não há quem endireite mais. A tendência do mundo é ter sempre multiplicadas todas as ruínas, e a multiplicação da poluição sobre todos os pontos de vista, sobre todos os aspectos, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. E assim, tudo regredindo. O progresso, dessa forma, sendo de regresso, por ser um progresso inconsciente, um progresso de animal. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, e assim sucessivamente. Todos em busca do certo e do direito e sempre por encontrar o certo e o direito. Agora encontraram o que todos estavam procurando. Chegou o que todos estavam procurando, a fase racional. É o que todos estavam à procura há muito, mas não sabiam de que forma, de que maneira iam encontrar o certo verdadeiro. Hoje estão vendo aí, em suas mãos, o certo verdadeiro, a fase racional, a fase do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, muitos emocionados, muitos impressionados, espantados e dizendo: é verdade, esperávamos mesmo isto um dia. Um dia a verdade chegou. Está aqui, ela, em nossas mãos, a fase racional. A nossa mudança deste mundo, que não é nosso, para o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Está visto que do jeito que nós sofríamos, existia uma causa. A causa é que nós não éramos daqui deste mundo de matéria, e por isso tudo era contra nós. Nós, por mais que fizéssemos para acertar sempre, sempre ficamos por acertar com esta vida. Onde íamos parar deste jeito? Íamos ao extermínio de todos pela multiplicação da degeneração, pois tudo que se degenera enfraquece, diminui e, com o tempo, desaparece.
Hoje, a satisfação universal é impressionante, por todos encontrarem o que há muito imploravam e desejavam: a fase racional, a fase consciente, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos racionalmente. Então, todos agora de volta ao mundo racional, ao seu mundo de origem racional. Todos voltando para o seu verdadeiro mundo de origem. Todos regressando ao seu mundo de origem, o mundo racional. A satisfação entre todos é unânime. Todos satisfeitos, todos emocionados, todos impressionados, e não é para menos, com a fase racional, a fase verdadeira do mundo racional. Agora, a alegria é geral. Todos felizes, alegres e contentes por estar definida a situação do seu ser, a situação do mundo que estão habitando provisoriamente, com essa vida provisória sem saber porquê. Nunca souberam o porquê dessa vida sem ser, ou de ser assim. Viviam nesse mundo de matéria, mas sem saber porquê. Tinham vida sem saber por que eram de matéria, sem saber de onde vieram, como vieram, sem saber para onde vão e como vão. Hoje, todos cientes do porquê ficaram nessa situação sem solução. Agora é que estão sabendo. Tudo isso foi para a lapidação do animal. Todos esses engambelos, todos esses anestésicos, todas essas fantasias existiram para que o animal não sentisse muito, para a sua lapidação, para amenizar o sofrimento aparentemente. Então, foram criados esses anestésicos todos, esses engambelos todos, para a lapidação do animal, porque estavam todos engambelados, todos anestesiados com essas maravilhas da lama, porque matéria é lama. E assim, todos iludidos, todos vivendo de ilusões, de sonhos, de fantasias e de aparências. Verdadeiros artistas com uma infinidade de malabarismos, que são justamente os anestésicos e os engambelos. Agora, com a cultura racional, todos vencendo racionalmente e não vencidos animalmente. O animal era vencido pelo mal, pelo sofrimento, mas na fase racional, na cultura racional, que é a maior arma do aparelho racional, todos vencendo. E assim, vencendo com a cultura racional, e não sendo vencidos pelo mal. Quem vive racionalmente, vive alegre, feliz e contente, porque vive consciente, recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional. O animal racional estava em pânico com a cultura sem base e sem lógica, não sabendo o que fazer para encontrar o certo, o verdadeiro certo, o certo consciente, e não o certo inconsciente do animal. O animal estava sempre por acertar e sofrendo as consequências por não acertar, na cultura do animal, que é uma cultura variante. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. A cultura inconsciente, que por ser inconsciente, hoje é uma coisa e amanhã é outra. E assim, por estar na categoria de animal, não podia nunca encontrar o verdadeiro certo, por a cultura ser de animais, por a cultura ser de animal. O animal nunca poderia encontrar o certo, porque o animal nunca soube por que ele é um animal. Então, não sabendo o porquê é um animal, tinha que viver em desacertos sempre.
nunca encontrou o certo de sua origem e, por isso, não podia acertar coisa alguma. Sempre à procura do certo e sempre por acertar. Tudo isso foi muito bom para a lapidação do animal racional, para preparar o animal para entrar na fase racional. Então, tudo isso foi um mal necessário, um mal para a lapidação de outro mal, para que, por meio da lapidação, chegassem a uma conclusão de desilusão de tudo isso, que aparentemente parecia verdade. E só depois que chegarem a essa conclusão, ficaram preparados para entrar na fase racional. Tudo isso se passou e ainda está se passando por não conhecerem a fase racional. Então, o animal tinha que compreender, com o tempo, a nulidade de toda a criação do nada, que toda a criação do nada tinha mesmo que acabar em nada, porque o animal nunca soube o porquê desse nada, nunca soube a causa desse nada. Por coisa alguma saber de real, admitiu o nada como se tudo fosse. Vivendo e sentindo as multiplicações dos fracassos, concluindo e dizendo depois de desiludidos: sabemos tanto, mas este tanto que sabemos nunca adiantou coisa alguma. E por isso as ruínas se multiplicaram contra nós mesmos. Ficamos iludidos com as aparências, vendo e sentindo que isto tudo nunca passou de um fracasso muito grande, alimentado pelas ilusões. Por isso, temos esta vida provisória sem saber por quê. Todo este saber e toda esta sabedoria não passa de uma sabedoria provisória. A certa não é esta. Esta é uma sabedoria provisória, como nós somos aqui provisórios, com esta vida provisória, com esta vida aparente. Tudo é aparência. Tudo que é feito por nós é aparência, porque não conhecemos o certo verdadeiro, e sim esse certo aparente. O certo desse nada não pode ser certo, porque o nada não tem valor, e por não ter valor, o nada não tem sentido. Desconhecem o porquê desse nada, desconhecem a causa desse nada. Portanto, tudo que é derivado e originado desse nada, que valor tem? Nenhum. Mas estão todos iludidos, julgando que o nada tudo fosse, por estarem iludidos. Convencidos com essa maneira de pensar em tudo isso, como se fosse verdade, e vivendo sempre iludidos. Julgavam-se conscientes, mas com uma consciência aparente, uma consciência provisória, de uma vida que o animal nunca soube o porquê dela, e por isso não podia viver certo. Com toda essa sabedoria, sempre procurando acertar, e sempre por acertar, procurando o bem e sempre por encontrá-lo, e no fim das contas, dizendo o seguinte: se nós soubéssemos, não sofríamos. Sabedoria só para sofrer, isto não é sabedoria. Estamos iludidos que sabemos, mas o sofrimento prova que nada sabemos. O sofrimento prova o contrário, que ninguém sabe nada, porque se soubéssemos, não sofreríamos. Então, isto não passa de uma sabedoria para nos engambelar. Não passa de uma sabedoria de verdadeiros anestésicos. Vivemos anestesiados e engambelados, e por isso somos sofredores. Isso é a conclusão a que muitos já chegaram, e dizendo: chegará o dia da realidade aparecer, porque estamos todos enganados. Vivemos enganados com esta vida provisória
sem saber por quê. Não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos, não sabemos por que aqui nascemos, não sabemos o porquê desta vida. Hoje, havendo a paz verdadeira com o conhecimento racional, havendo a paz verdadeira dentro da fase racional, porque todos estão ligados ao mundo racional, recebendo a orientação racional ou orientações racionais. Então, aí haverá o equilíbrio de todos e a paz verdadeira entre todos, por estarem todos dentro da fase racional, amparados pela fase racional, orientados pelo mundo racional. Haverá a verdadeira paz entre todos, o verdadeiro equilíbrio entre todos, o equilíbrio racional. Mas, para isso, é preciso que todos leiam e releiam muitíssimas vezes para sentir em si mesmos o conhecimento racional. Então, aí sim, progredindo racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, por a fase ser a fase consciente, a fase positiva, a fase racional. Mas, como estavam vivendo na fase inconsciente, tinham que viver em guerras sempre, por estarem na fase de animal racional. O animal, por ser animal, é inconsciente, e por ser inconsciente, vive guerreando sempre, como sempre guerreou. Guerras de todas as maneiras e de todas as formas. A luta da vida já é uma guerra de guerreiros vencidos. E por serem guerreiros vencidos, de uma hora para outra, acabou-se a vida, acabou-se a guerra, acabaram-se as lutas. E assim, hoje, todos com o tabernáculo racional em mãos, e vendo a justeza das coisas, e sentindo em si mesmos o equilíbrio se positivar de uma forma tal que ficam até certas horas espantados consigo mesmos e dizendo: quem fui eu e quem sou eu hoje? Como mudei? Mas mudei sem sentir. Hoje não sou mais aquele que era, aquele que fui. Estou completamente modificado sem sentir. A minha modificação foi tão natural que eu nem senti. E assim é tudo. E mais para adiante, mais modificados estarão até serem equilibrados racionalmente. A vida na fase de animal racional sempre foi uma vida de aventuras, todos aventurando sempre para viver. E hoje, todos sabendo o porquê da vida, o porquê desses sonhos recambolescos da vida da matéria. A vida da matéria sempre foi assim, um triunfo sem ser triunfo, por ser matéria. Sim, porque quem triunfa, aparentemente, quem triunfa no mal, acaba mal. Então, é um triunfo contra si mesmo, que aparentemente julga estar triunfando. Vem o fracasso da vida das aparências, da vida dos sonhos, da vida de quem vivia julgando que a vida fosse essa mesma. E assim, tudo devagar, com calma, chega no seu lugar. Vamos devagar, porque todos vão alcançar os pontos desejados. E agora, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, e todos vivendo conscientes, alegres, felizes e contentes por terem saído da fase das agonias, a fase inconsciente, a fase de animal racional. Todos vivendo racionalmente, com raciocínio desenvolvido racionalmente, e não vivendo mal como viviam, como animal racional, na fase inconsciente.
E assim, a fórmula certa é a fórmula racional, por a origem ser racional. E por isso, foram qualificados como animais racionais na fase inconsciente. E agora, na fase consciente, foram qualificados como aparelhos racionais. Todos agora vivendo aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E todos alegres e felizes por receberem a orientação consciente, a orientação racional, a orientação do verdadeiro bem, do verdadeiro equilíbrio racional. Então, todos chegando assim no seu verdadeiro lugar, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Muitos, emocionados como estão, conhecendo tudo isso e dizendo: é verdade, ninguém esperava por mais nada neste mundo, e julgávamos que estávamos perdidos, porque há muito ninguém tinha noção de sua verdadeira origem, ninguém tinha noção da verdadeira origem do mundo. Julgávamos que estávamos perdidos sem uma razão que justificasse o porquê de nossa existência. Vivíamos completamente desiludidos de tudo, porque pensávamos que o mundo tinha que ser assim mesmo. Mas, na mesma hora, a consciência voltava atrás e diziam: é verdade, não há efeito sem causa. Nós ainda vamos ter o conhecimento da causa do nosso ser. Mas tudo isto, quando será? Só o tempo pode responder. E assim, vagando desanimados e tristonhos, dizendo: a vida é esta mesma, ninguém até agora disse o porquê dela. Então, viviam à mercê das aventuras, à mercê das esperanças, à mercê das experiências, porque disso nunca saíram. E agora, sem esperar, chega a maior surpresa, a origem da humanidade, o conhecimento verdadeiro da origem do mundo, da origem dos seres. Então muitos, emocionados e dizendo: é verdade, o conhecimento ainda chegou em tempo para salvar este rebanho que vive agonizando há muito e que encontra agora o maior lenitivo de todos os tempos, a solução do mundo e sua criação, a solução de tudo, a solução dos seres que compõem essa degeneração racional. Então, muitos assim pensando e dizendo: até que enfim, chegou o que ninguém esperava, o conhecimento verdadeiro da origem do nosso ser. Vivemos estas épocas todas passando por uma infinidade de períodos para a lapidação do animal racional. E agora, todos estão bem lapidados, dentro da fase racional. Até que enfim foi resolvido e solucionado o mistério do princípio e do fim da nossa existência, do princípio e do fim do mundo. Hoje, dentro da fase racional, estamos libertos e convictos de tudo, porque já adquirimos a vidência racional e temos contato com o mundo racional, com os nossos irmãos, habitantes do mundo racional, que nos vem orientando dentro da fase certa, a fase do nosso verdadeiro mundo de origem, a fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos e o equilíbrio de tudo. Chegando assim, o fim desta vida de mentiras, da qual ninguém nunca soube o porquê, a não ser agora. E assim vejam o ponto culminante que chegamos nestes últimos tempos. Conhecer, ver e se entender com os habitantes do mundo de nossa verdadeira origem, o mundo racional. Hoje, todos estão convictos da maior realidade universal,
por todos possuírem a vidência racional, por verem o mundo racional, por verem o racional superior, que sou eu, que estou falando aqui, e por verem os seus irmãos entrarem em contato com eles, palestrarem com eles e serem orientados por eles, dizendo: é verdade, chegou a nossa verdadeira convicção pelas provas e pelas comprovações do conhecimento e reconhecimento do mundo verdadeiro da nossa origem, o mundo racional. A princípio, uma dúvida pairava sobre todos, porque o animal racional sempre viveu em dúvidas de tudo, sempre viveu duvidando de tudo, por estar na categoria de animal racional, a categoria inconsciente. Então, o animal, por ser animal, sempre duvidando de tudo, duvidando do que conhece e duvidando muito mais daquilo que não conhece. No princípio, todos tiveram suas dúvidas por não conhecerem, por não saberem o que hoje conhecem e sabem. Hoje, eliminadas por completo todas as dúvidas, dizem: é verdade, o conhecimento racional tem base e tem lógica, e o conhecimento do animal racional é sem base e sem lógica. Então, a base é o mundo racional, e a lógica é tudo que se vê concretizado pelas provas exuberantes em si mesmos e no conhecimento racional, pelas provas de todas as formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos. Das duas categorias, conheciam uma, não conheciam a outra. Conheciam a de animal racional, na qual estavam inconscientes, mas não conheciam a categoria de aparelho racional, a fase racional. Hoje, tudo divulgado, os mistérios solucionados, revelados o princípio e o fim de toda essa jornada de matéria, que embromou o animal racional por um certo tempo, enquanto permaneceram na fase inconsciente. Todos dentro da fase consciente e dizendo: é verdade, tudo chega em seu dia, e chegou o dia da solução da situação dessa degeneração racional, e a solução da volta de todos para o mundo racional. Todos sabendo o porquê disso, o porquê dessa situação e por que viviam penosamente, sem ninguém dar uma solução ou uma explicação. Hoje, toda a solução e toda a explicação da razão do mundo assim ser de matéria e de todos os seres desta vida nefasta, porque a vida da matéria sempre foi uma vida de sofrimentos e tormentos, por estarem todos em lapidação. E agora, depois de tudo lapidado, conhecendo então a fase racional, a fase verdadeira do desencanto. E por ser desencanto, todos estão cientes do seu verdadeiro canto, que é o mundo racional. Estão vendo no mundo inteiro o extermínio do animal racional, por a fase de animal racional ter se acabado. Então, estão vendo a liquidação do animal racional e a liquidação de tudo, porque a fase de animal racional já foi liquidada, e entraram em liquidação os seus feitos, que são os seres componentes da fase. E assim, vejam as guerras, as lutas, as trucidações, uns contra os outros, a mortandade de todas as formas, de todos os jeitos, as revoluções, enfim, tudo para a liquidação do animal racional, para a eliminação do animal racional. A fase já foi eliminada e os seus feitos estão sendo eliminados também. Então,
é como estão vendo. Salve-se quem puder. Quem estiver na fase brilhante, que é a fase que está governando, a fase racional, esses estarão amparados e protegidos pelos habitantes do mundo racional. E quem não estiver com os livros nas mãos, dentro da fase racional, está em caminho de ser liquidado, por a fase estar em liquidação, bem como os efeitos da fase de animal racional, que já foi liquidada há muito. Então, todos tratem de ter os livros nas mãos. Todos tratem de entrar para a fase racional o mais depressa possível, para que sejam amparados e protegidos pela fase que está governando, para que sejam orientados e protegidos pelos habitantes do mundo racional. Para que todos conheçam e saibam, é preciso propaganda noite e dia, para que todos tomem conhecimento da situação universal. Não há sofrimento sem causa. Se existe todo esse desequilíbrio no mundo, é porque existe a causa. A causa é a fase de animal racional ter se acabado, ter sido liquidada. Então, os seus feitos entraram em liquidação. É como estão vendo aí. Salve-se quem puder. Ninguém tem mais com quem contar. Ninguém tem mais onde se agarrar. A situação é caótica. Ninguém tem mais garantias. Uns contra os outros, devorando uns aos outros. Não há mais entendimento. Na mesma hora que estão se entendendo, de um momento para outro, ficam desentendidos. A fase é de salve-se quem puder, por estarem em liquidação os feitos da fase que se acabou, ou seja, a fase de animal racional. Entrou a fase racional. Agora, todos tratem de tomar conhecimento da fase que entrou para serem amparados pela fase racional, pelos habitantes do mundo racional, protegidos pelos seus irmãos, habitantes do mundo racional, e serem orientados por eles, para que tudo dê certo na vida de todos. Então, para que todos conheçam e saibam as mudanças da natureza, é preciso a propaganda de todos os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras. E assim, somente a fase que está governando é que pode amparar e equilibrar o animal racional. Vejam a liquidação do animal racional. Liquidação de quem não conhece o porquê está se passando semelhante desequilíbrio. De quem pensa que tudo isso são movimentos normais sobre a evolução do progresso. Mas não é, porque tudo tem a sua causa. Se existe o sofrimento, é porque existe a causa, e a causa é a fase de animal racional ter se acabado, e os seus feitos entrarem em liquidação. Vejam que o desespero se multiplica entre todos. Vejam que a agonia se multiplica entre todos. E assim, há a multiplicação do desequilíbrio na fase que está em liquidação. Agora, está aí a fase que entrou, para que todos dela tomem conhecimento e entrem para a fase racional, sendo amparados por ela, protegidos por ela e pelos habitantes do mundo racional, para serem orientados pelos seus irmãos do mundo racional, a fim de que tudo dê certo na vida de todos. A fase que está em liquidação é a fase de animal racional. E é preciso que tomem conhecimento da fase racional para que se restabeleça a ordem, a paz e o equilíbrio. Todos na fase racional estão sendo iluminados pela luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, a luz verdadeira da origem do aparelho racional. Vejam o ponto final da vida da matéria.
Todos pensavam e julgavam que o mundo não tinha fim, que tudo seria assim eternamente. Hoje estão vendo e sabendo que tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Por isso, estão vendo que tudo nesse mundo se transforma, que tudo é provisório e que as vidas também são todas provisórias. Não são eternas. As vidas são oriundas de um mundo provisório, de uma natureza provisória, fabricando seres provisórios. Por isso, tudo que tem princípio tem fim. Então, dizem: o mundo é um pássaro fabricante de pássaros, que fazem suas passagens nessa terra, nesse mundo, nessa natureza irregular. E por isso é como estão vendo. A natureza não regula, por ser uma coisa que está fora do seu lugar. Chegaram no ponto final da vida material, o ponto final da vida da matéria, porque não podiam mais continuar assim, devido ao progresso da degeneração. Tudo que degenera diminui, com a multiplicação enfraquece e com o tempo desaparece. Para que não chegassem ao fim pelo progresso da degeneração, vem então ao conhecimento de todos a revelação do princípio e do fim do mundo, do princípio e do fim de tudo, da origem de tudo, do fim de tudo e do porquê desse tudo aparente. Todos dentro do mundo racional. Por a fase racional, aí está proclamando a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Porque todos são de origem racional, e por isso foram qualificados de animais racionais. Agora, dentro da fase racional, mudou a categoria. A categoria é aparelho racional, ou aparelhos racionais. Então, hoje, todos assombrados por não esperarem semelhante dádiva do mundo racional, dizem: é verdade, pensávamos que o mundo nunca sairia disso. Hoje, vendo e sabendo que tudo se transforma. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, e depois outra, e depois mais outra, e assim sucessivamente. Tudo isso, essas mudanças todas, indicavam a evolução para chegarem a uma conclusão da verdadeira origem da vida. Está aí o conhecimento redentorizando a situação que para nós não tinha solução. Porque quando todos aí na Terra nasceram, já o mundo existia, e por o mundo já existir, é que ninguém sabia o porquê do mundo, nem o porquê dos seus feitos. Então, formaram todos esses castelos ao seu modo, pelo gosto de idealizar as coisas. Hoje, estão sabendo e vendo que todos são errados, e por todos serem errados, tudo está errado. Mas não sabiam o porquê de serem errados e o porquê de tudo ser errado. Desconheciam a causa e, por todos serem errados, é que viviam aprendendo a vida inteira, até morrer, e ficando sempre por aprender. Os mistérios que aí estavam desafiando a todos ficavam encruados, sem solução. Então diziam: uma vida de mistérios, uma vida errada. Todos errados. Viviam sem saber qual era a causa do erro e de serem assim como são. Papagaios que só sabem o que aprendem, que só falam o que aprendem. Perguntavam uns para os outros: por que somos papagaios? Ninguém sabia responder. Dizia o outro: somos papagaios mesmo,
E por isso, se aprendermos a falar, sabemos falar. Se aprendermos pouco, falamos pouco. Se aprendermos muito, falamos muito. Se não aprendermos nada, não falamos nada. E se desde pequenos aprendem a latir, ficam latindo sempre, porque aprenderam aquilo. Então, são papagaios. E assim, essa é a vida de papagaios e de tantas lutas. Onde há lutas, há sofrimentos. Essa é a vida de tanto sofrimento, de tantos tormentos, de tantas preocupações e de tantas monstruosidades, de tantas injustiças e de tanta ingenuidade. Existem os papagaios equilibrados, os menos equilibrados, e por assim ser, é que sempre viveram uns contra os outros, com aborrecimentos, brigas e guerras, porque tem os papagaios contentes e os papagaios mal satisfeitos. Sempre houve esta divergência, por todos estarem dentro de uma deformação. Por serem deformados, são todos desiguais, todos diferentes uns dos outros. Por haver a diferença de uns dos outros, é que são uns contra os outros. Por todos serem diferentes uns dos outros, os gostos são diferentes, os ideais são diferentes, os pensamentos são diferentes uns dos outros. Então, há o descontentamento, a discórdia, o desequilíbrio, o sofrimento, os tormentos, por todos serem diferentes uns dos outros. Cada qual diferente com o seu modo de pensar uns dos outros. Então, aí há a divergência. Um gosta assim, outro já não gosta. Um quer assim, o outro não quer. Se para um está bem assim, já para outro não está. Por serem diferentes uns dos outros, o pensamento também é diferente, por todos serem desiguais. Na categoria de animal, pensando sempre mal, e daí o desequilíbrio de um modo geral, havendo a discórdia, as discussões, as brigas, as lutas, as guerras, e cada qual a pensar de acordo como deseja. Estão aí entendidos hoje, desentendidos amanhã. Estão se entendendo hoje muito bem, aparentemente. Amanhã, desentendidos. Tudo isso por serem diferentes uns dos outros. E é por isso que no mundo ninguém nunca teve sossego. Por serem todos diferentes uns dos outros e por pensarem diferente uns dos outros. E por pensarem diferente, eis a razão das discordâncias. Uns concordam, já outros não concordam. E assim, a vida dos acordos. Hoje estão concordando muito bem, amanhã não estão. Sempre viveram as turras, uns com os outros. Tudo isso porque todos são diferentes. E por serem diferentes, nunca podiam encontrar o certo. Cada qual tem o seu ideal, tem o seu modo de pensar. Então dizem, o certo é este. O outro vem e diz, não, o certo é aquele. Vem outro e diz, o certo é aquele. Vem outro e já diz, este é que é certo. Por serem diferentes uns dos outros, é que tudo é diferente. E por serem assim, é que há sempre e sempre houve as discordâncias, principalmente na categoria de animal racional. Tudo isso por estarem sob as influências do fluido elétrico e magnético, e sob a influência dos fluidos dos seres dos astros, que compõem os astros, e dos fluidos dos signos, dos planetas. Isso fazia com que todos pensassem diferente uns dos outros. Às vezes,
estavam aparentemente concordando e por dentro discordando. Mas agora, tudo isso acabou, porque está aí a fase racional. Já na fase racional, não vão viver assim, porque estão desligados das influências astrais do elétrico e magnético e ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Aí, o pensamento é racional, e todos equilibrados racionalmente. Mas, enquanto estavam ligados às influências dos astros, dos signos, dos planetas e do fluido elétrico e magnético, tinham que ser assim, todos diferentes, por estas cargas estarem em cima da pessoa, isto é, a carga elétrica, a magnética e as intermediárias astrais dos planetas. Então, nunca que poderiam acertar, nunca que poderiam encontrar o certo. Por isso, sempre viveram à procura do certo e nunca encontraram o certo, e sempre por acertar. Por estarem sempre por acertar, é que sempre discutiram muito, sempre lutaram muito, sempre brigaram muito, sempre guerrearam muito para acertar, e sempre por acertar, sempre à procura do certo. Nunca puderam encontrar o certo, nem o poderiam encontrar desta maneira. Hoje estão certos assim, já amanhã acham que não estão mais certos, sempre em busca do certo e sempre por acertar, devido estarem na categoria de animal racional, sob as influências astrais, sob as influências dos planetas, dos signos e do elétrico e magnético. Então, daí a desregulagem em todos por completo e o desequilíbrio de muitos. Se tornaram, então, livres pensadores, pensando a vida inteira à procura do certo e sempre por acertar, à procura do bem verdadeiro e sempre encontrando o bem aparente. Está bem hoje, mal amanhã. Tudo isso por viverem sob essas influências, que são do animal irracional, e o animal racional, sendo dominado por essas influências, ficava vivendo como um animal, e por isso qualificaram animal racional, por estarem sob as influências do animal, do elétrico e magnético, por estarem ligados ao fluido elétrico, ao fluido magnético, aos fluidos astrais, ao fluido dos planetas, aos fluidos dos signos, fora os intermediários. Então, tinham que viver nesta desregulagem constante, nesse desequilíbrio constante. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra, e depois outra. Hoje o certo é um certo, já amanhã não é mais. O certo já é outro, e assim sucessivamente. Agora está aí a fase racional, trazendo o equilíbrio verdadeiro por estarem a caminho de ficarem desligados das influências do elétrico e magnético e ficarem ligados somente ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, todos vivendo equilibrados racionalmente, por estarem dentro da fase consciente, a fase racional. A fase de animal racional é a fase inconsciente. Então, os fluidos elétricos e magnéticos, os fluidos dos signos e dos planetas, pertencem à fase inconsciente. Por serem seres inconscientes, tinham que viver inconscientemente, de aparências, de sonhos e de ilusões. O inconsciente vive iludido por ser inconsciente. O inconsciente vive sonhando, vive de sonhos, vive de aparências, vive de ilusões, por ser inconsciente. Então, todos viviam inconscientemente nessa fase de animal racional,
uma fase medonha, por ser inconsciente. E assim, hoje, sabendo o porquê de tudo isso, a causa de tudo isso, dizem: é verdade. Agora que encontramos o certo dos certos, a fase racional, a fase consciente, a fase do verdadeiro equilíbrio racional, por estarmos ligados ao mundo racional, ligados ao mundo de nossa origem de animal racional, ou seja, aparelho racional. Agora sim, dentro da fase consciente, há multiplicação racionalmente do bem sempre, por todos viverem racionalmente e tudo dando certo na vida de todos. Então, agora sim, encontraram o certo e o porquê do certo, por que eram inconscientes e por que são inconscientes, o que é inconsciente e o que é consciente. Vejam as nuvens negras da fase inconsciente, a luz do fogo, o fluido do fogo, da fase inconsciente que pertence ao animal irracional. A luz verdadeira do aparelho racional é a luz racional. Todos enobrecidos racionalmente por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e recebendo todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio racional, multiplicando-se assim tudo de bem, de bom, de belo, de sublime e de lindo. A fase inconsciente é a fase que passou, ou seja, a fase de animal racional. A fase que aí está no mundo é a fase consciente, a fase racional. A fase do verdadeiro equilíbrio do animal racional, do aparelho racional. Para melhor interpretação, eu ainda falo em animal racional, mas não são mais animais racionais, e sim aparelhos racionais. Agora, todos vivendo alegres, felizes e contentes, por terem em suas mãos a situação do mundo e de todos definida e divulgada.